Era uma tarde ensolarada, daquelas em que o céu azul parece ainda mais vivo quando se mistura ao brilho das fitas coloridas que os fiéis agitavam no ar. A Basílica Nacional de Aparecida recebia peregrinos de todas as partes do Brasil, vindos em caravanas de ônibus, a pé, de bicicleta, cada um carregando consigo não apenas o peso da caminhada, mas também as intenções depositadas no coração. O ar estava tomado por uma mistura de cheiros, o incenso queimando diante do altar, o aroma doce das rosas deixadas aos pés da imagem da padroeira e até mesmo o cheiro de comida das barraquinhas espalhadas ao redor do santuário. Tudo formava um quadro vibrante e profundamente humano de fé. A procissão daquele dia prometia ser especial. Era a culminância de uma festa aguardada há meses. Bandeiras tremulavam nas mãos dos fiéis. Imagens pequenas de Nossa Senhora eram erguidas sobre a multidão, e as músicas entoadas pelo coral da Basílica se misturavam às vozes do povo, que cantava como se quisesse que cada nota subisse aos céus. Crianças vestidas de anjos caminhavam à frente, segurando pequenas tochas de luz, enquanto idosos se apoiavam em bengalas, mas mantinham os olhos fixos na imagem principal, que seguia sobre um andor ornamentado com flores brancas e azuis. O som dos sinos ecoava forte, como se quisesse marcar cada passo da multidão. Os cânticos de devoção enchiam os corredores e o pátio, criando uma espécie de atmosfera sagrada que parecia suspender o tempo. Muitos choravam ao caminhar, outros agradeciam em silêncio, apertando o terço entre os dedos. Ali, cada gesto, cada olhar, cada lágrima carregava o peso de histórias pessoais, promessas feitas em momentos de desespero, graças alcançadas depois de muita oração, esperanças depositadas nos braços da Mãe Aparecida. Era um mar humano, onde cada fiel tinha um motivo único para estar ali, mas todos estavam unidos pela mesma fé. À medida que o andor avançava lentamente, carregado por homens escolhidos especialmente para a ocasião, os fiéis iam se abrindo como um rio que cede passagem. Do alto, a cena era impressionante. Milhares de pessoas se movendo juntas, como se fossem um só corpo, entoando o mesmo canto. Não havia pressa, apenas reverência e devoção. A cada parada, as pessoas erguiam as mãos. Algumas gritavam palavras de louvor. Outras permaneciam em profundo silêncio, absorvidas pelo momento. O céu, até então claro, parecia colaborar com a celebração. Uma brisa leve soprava, amenizando o calor do sol que se refletia nos vitrais coloridos da basílica, criando jogos de luzes que deixavam o ambiente ainda mais mágico. Crianças corriam entre os adultos, brincando, mas sempre voltando os olhos para o andor quando passava perto. Era como se até os mais pequenos percebessem que havia algo de extraordinário acontecendo. Câmeras de televisão e celulares registravam cada detalhe. As redes sociais já começavam a se encher de fotos e transmissões ao vivo. As pessoas queriam compartilhar aquele momento único com quem não pôde estar presente. Mas, ainda que os registros fossem importantes, nada se comparava à experiência de estar ali, de sentir o coração bater mais forte, de enxergar a devoção estampada no rosto dos milhares de fiéis ao redor. Um grupo de jovens de Minas Gerais, que havia caminhado dias até chegar à Basílica, carregava uma faixa que dizia: "Somos filhos da Mãe Aparecida". Eles cantavam alto, animando os que estavam ao redor, enquanto senhoras mais idosas rezavam o terço em uníssono, repetindo as Ave-Marias como quem respira. O contraste entre gerações mostrava a força da devoção, que se renovava ano após ano, passando de pais para filhos, de avós para netos. Naquele instante, ninguém imaginava que algo ainda mais surpreendente estava prestes a acontecer. O dia, que já se tornava memorável pela grandiosidade da fé e pela beleza da procissão, seria marcado por um fenômeno que ficaria gravado para sempre na memória coletiva dos fiéis. Os detalhes estavam sendo preparados não pelos organizadores da festa, mas pelo próprio céu, que em poucos minutos se tornaria protagonista de uma cena inexplicável. O coração da procissão batia forte. A multidão se movia em oração, e o ar parecia carregado de expectativa. Era como se todos, sem perceber, aguardassem por algo maior, um sinal, uma resposta, um presente vindo de cima. As vozes continuavam ecoando, mas em breve seriam substituídas por um silêncio reverente diante do que viria a seguir. E foi justamente nesse cenário de devoção intensa,
entre cânticos e lágrimas, que o extraordinário se preparava para acontecer. Um momento em que fé e céu se uniriam de forma arrebatadora, deixando todos sem palavras. A procissão seguia em ritmo solene, com a multidão acompanhando o andor e os cânticos ecoando, em uníssono. Tudo parecia dentro da normalidade de uma grande celebração religiosa, até que um detalhe começou a chamar a atenção dos fiéis mais atentos. O céu, que até poucos minutos antes estava limpo, azul e sereno, começou a exibir uma movimentação peculiar de nuvens. Primeiro eram pequenas formações brancas, como véus finos que iam se agrupando. Depois tornaram-se mais densas, criando padrões que pareciam ter uma direção específica, quase como se estivessem sendo moldadas por mãos invisíveis. Os fiéis, acostumados a levantar os olhos em oração, foram os primeiros a notar algo diferente. Um murmúrio começou a percorrer a multidão. Pessoas apontavam discretamente para cima, outras paravam de cantar e apertavam os olhos, tentando enxergar melhor o que se desenhava no firmamento. Era como se um mistério estivesse sendo lentamente revelado diante de todos. A princípio, alguns acreditaram ser apenas um efeito natural. O vento, a umidade, a luz do sol incidindo de forma especial sobre as nuvens. Mas conforme o tempo passava, a semelhança com uma figura conhecida se tornava inegável. O desenho que surgia entre as nuvens tinha contornos que lembravam um manto esvoaçante, e no topo, um formato arredondado que evocava a imagem de uma coroa. Era impossível não associar aquelas formas à figura tão familiar da padroeira do Brasil. O que até então parecia apenas um capricho da natureza começava a ganhar uma dimensão sagrada, um símbolo carregado de significado para todos ali presentes. E quanto mais os olhares se fixavam, mais nítida parecia a silhueta que se formava. De repente, o canto coletivo cessou por alguns instantes. O silêncio tomou conta da multidão. Milhares de pessoas estavam com os olhos voltados para o mesmo ponto no céu, como se um único coração batesse em conjunto. Crianças pararam de brincar, idosos seguraram mais forte seus terços, jovens se abraçaram emocionados. Era um instante de comunhão, em que o natural e o sobrenatural pareciam se encontrar diante de todos. Muitos começaram a chorar, sem conseguir explicar por quê. Outros se ajoelharam no chão de pedra, sem forças para permanecer de pé diante de tamanha emoção. Alguns fiéis relataram depois que sentiram como se o tempo tivesse parado. O calor da tarde desapareceu. A brisa pareceu cessar, e o único som perceptível era o da própria respiração ofegante de cada um. A cena era de arrepiar, uma multidão imensa, diante da basílica, em absoluto silêncio, olhando para cima como se presenciasse algo divino. O contraste entre o movimento agitado da procissão momentos antes e o recolhimento repentino reforçava a ideia de que algo extraordinário estava acontecendo. Câmeras de celulares começaram a ser erguidas em todas as direções. Gritos de filma, filma, e olha lá no céu, ecoavam entre as pessoas. Muitos tentavam registrar o fenômeno para garantir que aquele momento não seria esquecido. Alguns fotógrafos profissionais que estavam cobrindo a procissão também voltaram suas lentes para cima, tentando captar cada detalhe daquela imagem formada nas nuvens. Mais tarde, essas fotos e vídeos circulariam pelas redes sociais, gerando debates acalorados e emocionando até mesmo quem não esteve presente. Um grupo de peregrinos de Pernambuco, emocionado, começou a entoar uma Ave Maria em voz alta, e logo centenas de pessoas se uniram a eles, criando um coro espontâneo que ecoava por toda a esplanada. Era como se aquele fenômeno tivesse desencadeado uma onda de oração coletiva, nascida não de um ensaio, mas da emoção pura do momento. Cada palavra da oração soava como um agradecimento, uma confirmação de fé, uma entrega absoluta. No relato de uma senhora idosa, que estava próxima ao altar, ela disse que sentia um perfume suave de flores no ar naquele exato momento, como se a visão no céu fosse acompanhada por sinais invisíveis que tocavam os sentidos. Outros afirmaram ter sentido um arrepio percorrer o corpo, não de medo, mas de algo que não sabiam descrever. Para muitos, não havia dúvida. Era um sinal claro da presença da Mãe Aparecida entre eles, acolhendo suas orações e abençoando cada coração presente. Enquanto isso, alguns poucos tentavam explicar racionalmente o fenômeno.
Havia quem dissesse que era apenas a combinação da luz do sol com as nuvens, criando formas que a mente humana associava àquilo que já conhecia. Mas até esses observadores mais céticos se renderam à emoção do momento, pois a coincidência era, no mínimo, impressionante. Justamente durante a maior procissão do ano, diante da imagem da padroeira, o céu exibia uma silhueta que a todos lembrava sua figura. O instante durou alguns minutos, mas foi suficiente para transformar a experiência de todos ali. O que começou como uma simples percepção de alguns fiéis se tornou um espetáculo coletivo de fé, gravado não apenas nas câmeras, mas no coração de milhares de pessoas. Quando as nuvens começaram a se dissipar e a silhueta desapareceu lentamente, muitos permaneceram ajoelhados, agradecendo em silêncio. Outros levantaram as mãos para o céu, como se quisessem prolongar aquele momento por mais tempo. Era impossível não perceber. Algo grandioso havia acontecido diante de todos, algo que não dependia de explicações científicas ou racionais, mas que tinha o poder de tocar profundamente a alma. Aquele seria o assunto da noite, das próximas semanas, e talvez de toda a vida para quem esteve presente. Após o inesperado silêncio e o momento em que milhares de pessoas ficaram com os olhos fixos no céu, uma onda de emoção percorreu a multidão. E quando as nuvens lentamente começaram a se desfazer, dando espaço novamente ao céu azul, vieram as primeiras reações. Algumas pessoas se abraçavam chorando, outras narravam em voz alta o que haviam visto, e várias repetiam em tom solene: "Foi Nossa Senhora, eu vi Nossa Senhora ali." O fenômeno não foi apenas um espetáculo visual. Ele se transformou em um reflexo da fé de cada um. E os relatos pessoais, que depois se espalhariam pelas redes sociais e pela imprensa, mostravam como cada fiel interpretou o que presenciou. Uma jovem chamada Mariana, de apenas 19 anos, contou que estava atravessando um momento de grande incerteza em sua vida. Segundo ela, havia pensado até em desistir dos estudos porque a família enfrentava dificuldades financeiras. Ao ver a silhueta da padroeira formada nas nuvens, disse que sentiu como se tivesse recebido uma resposta direta do céu. Naquele instante, tive certeza de que não estava sozinha. Senti como se uma mão invisível me dissesse: "Continue, eu estou com você." Foi um sinal para eu não desistir. Mariana chorava copiosamente enquanto relatava, e seu depoimento se tornou um dos mais compartilhados depois da procissão. Do outro lado da esplanada, um senhor de cabelos grisalhos, seu Antônio, de 67 anos, também tinha algo a dizer. Ele havia feito a peregrinação de mais de 300 quilômetros a pé em agradecimento por ter se recuperado de uma grave doença. Quando olhou para o céu e viu a formação nas nuvens, afirmou que sentiu como se o milagre que já havia vivido fosse reforçado. Era como se ela estivesse sorrindo para mim. Eu senti no coração que Nossa Senhora estava me mostrando que ouviu minha promessa e que me acompanhou durante cada passo dessa caminhada. O brilho nos olhos de seu Antônio ao narrar sua experiência emocionava quem o ouvia. Entre os milhares de testemunhos, chamou a atenção também o de uma criança. Uma menina de 8 anos, chamada Isabela, disse à mãe que viu claramente uma senhora com vestido azul e uma coroa brilhante no céu. Sua inocência e a simplicidade de sua descrição impressionaram os adultos ao redor, pois, para ela, não havia dúvida, aquilo não era nuvem, era a própria Nossa Senhora que se mostrava. Muitas pessoas ficaram arrepiadas ao ouvir a pequena narrar com tamanha convicção o que vira, e alguns consideraram o testemunho infantil como o mais puro e verdadeiro. Houve também aqueles que interpretaram o fenômeno como um chamado coletivo à união. Um grupo de jovens peregrinos de Minas Gerais relatou que, no momento em que todos olhavam para o céu, sentiram como se a multidão tivesse se transformado em uma única família. Nós viemos de lugares diferentes, com histórias diferentes, mas ali parecia que éramos todos irmãos olhando para a mesma mãe. Foi uma sensação indescritível de unidade e de paz. Para eles, a imagem formada pelas nuvens não era apenas um sinal pessoal, mas um lembrete de que a fé une e transforma. Outro relato marcante foi o de Dona Lourdes, uma mulher simples que vendia terços na porta da Basílica há mais de 20 anos. Ela disse que, no momento em que o céu se iluminou e a forma surgiu,
Sentiu como se tivesse escutado dentro de si as palavras: "Eu cuido de cada um que chega até aqui." Lourdes, emocionada, afirmou que já tinha visto muitos sinais ao longo dos anos, mas nunca algo tão nítido diante de tanta gente. Para ela, era impossível duvidar que se tratava de um gesto da Mãe Aparecida para seus filhos. E não foram apenas os fiéis que interpretaram o fenômeno de forma intensa. Até mesmo alguns jornalistas que estavam cobrindo o evento confessaram terem sido tocados. Um repórter, que se dizia cético, relatou em sua transmissão ao vivo que pela primeira vez em muitos anos de profissão, ficou sem palavras diante de um acontecimento religioso. Ele descreveu a sensação como algo que transcendeu sua capacidade de explicação profissional. "Eu vi com meus próprios olhos, e mesmo que eu tente buscar explicações técnicas, a emoção da multidão e a força daquele momento me fizeram acreditar que talvez existam coisas que não conseguimos traduzir em palavras." Nas redes sociais, os relatos se multiplicaram. Centenas de pessoas compartilharam vídeos e fotos, acompanhados de legendas que expressavam gratidão, esperança e renovação da fé. Frases como "Eu estive lá e vi com meus olhos", "Nossa Senhora nos visitou" e "Um sinal do céu para o Brasil" viralizaram rapidamente, alcançando pessoas em diferentes partes do país e até mesmo do exterior. Cada postagem carregava uma história única, mas todas se conectavam pelo mesmo fio: a emoção de ter presenciado algo que transcendia o ordinário. Um detalhe curioso foi relatado por vários fiéis. Muitos disseram que, enquanto observavam o céu, sentiram uma paz profunda, como se todos os problemas, angústias e dores tivessem desaparecido por alguns instantes. Essa sensação de alívio espiritual foi descrita como mais marcante até do que a própria visão. Era como se a imagem formada nas nuvens fosse apenas o início de algo maior, um encontro com uma força que conforta e transforma. O que mais impressionou, porém, foi que, apesar de cada testemunho ter suas particularidades, todos convergiam para um mesmo ponto. Ninguém saiu indiferente daquele momento. Uns viram um sinal pessoal, outros interpretaram como um recado coletivo, mas todos foram tocados de alguma maneira. A visão nas nuvens deixou de ser apenas uma forma passageira para se tornar uma experiência de fé, guardada no coração de cada um que esteve ali. No fim, o que se formou não foi apenas a silhueta de Nossa Senhora no céu, mas também uma infinita colcha de testemunhos, histórias e interpretações que se entrelaçaram, criando uma narrativa coletiva de fé e esperança. Era como se cada olhar tivesse enxergado um detalhe diferente, mas todos juntos compuseram um retrato mais completo do que aquele fenômeno representava. Se os olhos e os corações já haviam se convencido pela força do fenômeno, o que aconteceu em seguida transformou o acontecimento em algo ainda maior. Em tempos de celulares sempre à mão, a multidão que presenciava o céu, naquele instante, não deixou passar a oportunidade de registrar. Foram centenas de câmeras apontadas para o mesmo ponto, e em poucos minutos as redes sociais já estavam inundadas por fotos e vídeos do que parecia ser a silhueta de Nossa Senhora Aparecida formada pelas nuvens. As primeiras imagens surgiram no WhatsApp, enviadas de forma quase simultânea por peregrinos que estavam em diferentes pontos da esplanada. O curioso era que, independentemente do ângulo, a figura parecia se manter nítida. Um contorno suave, semelhante ao manto azul característico da padroeira, e algo que lembrava uma coroa no topo. Não demorou para que essas fotos fossem replicadas em perfis do Instagram, Facebook e TikTok. Em questão de horas, a hashtag Sinal de Aparecida já era uma das mais comentadas no Brasil. Um dos vídeos que mais viralizou foi feito por um jovem de São Paulo, chamado Rafael, que estava transmitindo uma live para amigos. No meio da transmissão, ele se emociona ao perceber o que o céu mostrava. Sua voz embargada dizia: "Gente, vocês estão vendo o que eu estou vendo. Olhem isso. É ela. É Nossa Senhora." O vídeo foi compartilhado milhões de vezes, atravessando fronteiras e chegando até comunidades brasileiras nos Estados Unidos, em Portugal e na Itália. Jornais locais de Aparecida logo repercutiram as imagens, mas o impacto maior veio quando grandes emissoras de televisão e portais de notícias deram espaço ao acontecimento.
Manchetes estampavam frases como fé no céu. Fiéis registram imagem da padroeira formada por nuvens ou milhares testemunham fenômeno durante festa em Aparecida. E, como acontece com eventos que carregam um mistério inexplicável, o tema dividiu opiniões. Enquanto muitos se emocionavam e confirmavam a experiência como algo sobrenatural, outros buscavam explicações meteorológicas ou científicas. Fotógrafos profissionais que estavam presentes também contribuíram para dar ainda mais credibilidade às imagens. Uma foto em especial, feita com lente de alta definição, mostrava com impressionante clareza o desenho celestial. O registro estampou capas de jornais e foi compartilhado por páginas oficiais ligadas ao santuário, que preferiram não dar interpretações imediatas, mas reconheceram o impacto espiritual do fenômeno. Um detalhe interessante chamou a atenção dos fiéis. Em alguns vídeos gravados de diferentes pontos, parecia que o formato das nuvens mudava sutilmente, como se estivesse se movimentando e acompanhando o olhar da multidão. Para muitos, isso era a prova de que não se tratava apenas de uma coincidência da natureza, mas sim de uma manifestação viva, que interagia com aqueles que olhavam para o céu. A imprensa internacional também se rendeu. Agências de notícias publicaram matérias com títulos como Imagem de Nossa Senhora Aparecida surge nas nuvens e emociona a multidão no Brasil. Em países de maioria católica, como México e Filipinas, os registros foram compartilhados em programas televisivos religiosos, reacendendo a devoção por Nossa Senhora Aparecida como símbolo não apenas nacional, mas universal. Nas redes sociais, a avalanche de conteúdos foi acompanhada por edições criativas. Algumas pessoas comparavam lado a lado a silhueta das nuvens com a tradicional imagem da santa encontrada no altar, mostrando a semelhança impressionante entre o manto, o véu e a coroa. Outras criaram montagens em vídeo com cânticos religiosos de fundo, tornando os registros ainda mais emocionantes. Cada postagem carregava consigo comentários de pessoas que, mesmo sem estarem presentes, diziam ter sentido um arrepio ao assistir. O Santuário Nacional, percebendo a proporção que o fenômeno tomava, reuniu algumas das imagens enviadas por fiéis e publicou em suas páginas oficiais um comunicado. Nele, reforçavam que não cabia à Igreja dar um veredito sobre o sobrenatural, mas que os sinais servem como lembrança de que a fé é capaz de transformar momentos simples em experiências inesquecíveis. A nota dizia, independentemente da explicação, o que aconteceu neste dia ficará marcado como um gesto que renovou a esperança e a devoção de milhares de pessoas. E talvez esse tenha sido o maior impacto das imagens. Não importava se alguém acreditava em coincidência ou em milagre, os registros criaram uma ponte de unidade. Quem estava fisicamente presente pôde relembrar a emoção. Quem não estava, ao ver os vídeos, sentia-se parte da experiência. Era como se, através das telas, a manifestação tivesse se multiplicado, alcançando corações em diferentes partes do mundo. Alguns especialistas em fenômenos religiosos lembraram que, ao longo da história, muitas manifestações de fé se perpetuaram justamente porque foram registradas em imagens, gravuras ou pinturas. Mas, desta vez, o registro foi instantâneo, digital, global. Era impossível ignorar o que tantas lentes captaram ao mesmo tempo. O céu de Aparecida, naquele dia, não ficou restrito a uma multidão. Tornou-se patrimônio espiritual compartilhado, guardado em milhões de celulares, computadores e corações. E assim, mais do que um fenômeno meteorológico ou um simples reflexo do acaso, as imagens se consolidaram como memória viva. O olhar para o céu não acabou quando as nuvens se dispersaram. Ele permanece até hoje, toda vez que alguém revisita aqueles registros e revive, através da tela, a mesma emoção de estar diante de algo inexplicável. O que ficou após aquele dia não foi apenas a lembrança de um céu marcado por nuvens em formato de imagem sagrada. O que realmente permaneceu foi o sentimento coletivo que se espalhou entre todos os que testemunharam, de perto ou pelas telas, o fenômeno. Uma sensação de que algo muito maior do que explicações racionais havia se manifestado, e que a fé, quando compartilhada, é capaz de unir pessoas de diferentes lugares, idades e histórias. Nos dias seguintes,
Quem esteve presente na celebração relatava que não conseguia tirar a cena da cabeça. Alguns diziam que, ao fechar os olhos, conseguiam reviver cada detalhe: o céu dourado pelo pôr do sol, o calor da multidão, os olhares marejados de emoção. Era como se o fenômeno tivesse se transformado em uma cicatriz luminosa na memória, daquelas que nunca se apagam. Muitos fiéis afirmaram que sentiram um chamado interior, uma força que os impulsionava a viver a fé com mais intensidade, a buscar o sagrado, não apenas em Aparecida, mas em cada gesto cotidiano. O impacto não foi apenas espiritual, mas também social. Famílias que estavam afastadas da prática religiosa decidiram retornar às missas. Grupos de oração surgiram em várias comunidades, inspirados pelo sinal. Jovens que estavam na dúvida entre acreditar ou não, encontraram na experiência uma nova motivação para se aproximarem da fé. Um testemunho emocionante veio de uma mãe de Brasília que contou, em uma publicação no Facebook, que sua filha adolescente, antes descrente, pediu para começar a participar da catequese depois de assistir aos vídeos. O Santuário Nacional, ao refletir sobre tudo, destacou que a fé é um caminho coletivo e que o verdadeiro milagre talvez tenha sido a união de milhares de vozes e corações em um mesmo sentimento. Não importava a interpretação sobre as nuvens, se era uma obra da natureza, uma coincidência ou um sinal divino. O fato é que o fenômeno despertou nas pessoas uma consciência de que estão ligadas por algo maior, a busca pelo transcendente. Outro legado foi o de esperança. O Brasil atravessava tempos difíceis, com crises sociais, econômicas e desafios diários que pesavam no coração do povo. Mas, ao olharem para o céu e enxergarem naquela imagem um sinal de cuidado e presença, muitos sentiram uma renovação de forças. Era como se o fenômeno dissesse, silenciosamente: não desistam, eu estou com vocês. Essa mensagem ecoou em sermões, rodas de conversa e até em músicas compostas por artistas locais inspirados pelo acontecimento. Além disso, a repercussão global trouxe uma nova visibilidade para Nossa Senhora Aparecida. Pessoas que nunca tinham ouvido falar da padroeira do Brasil passaram a conhecê-la, e devotos em outros países se sentiram convidados a rezar juntos, conectando culturas e fronteiras em torno da mesma fé. Houve até relatos de pequenos grupos de brasileiros no exterior que se reuniram para rezar em frente a igrejas locais, inspirados pelo sinal que havia surgido no céu de Aparecida. No entanto, mais do que o alcance midiático, o que verdadeiramente se consolidou foi a certeza de que a fé é vivida em comunidade. O fenômeno não aconteceu diante de uma única pessoa, mas diante de milhares. O sinal não foi guardado em segredo, mas compartilhado em cada foto, em cada relato. Isso fez com que cada indivíduo se sentisse parte de algo grandioso, como se todos tivessem recebido juntos um presente especial. Os teólogos que se pronunciaram lembraram que, ao longo da história, os grandes sinais sempre tiveram esse caráter de unir. Não se tratava apenas de uma visão isolada, mas de algo testemunhado por muitos, que fortalece e multiplica a fé. O fenômeno das nuvens, portanto, não foi apenas uma curiosidade visual, mas um chamado à comunhão. E é justamente esse legado que permanece. Cada vez que alguém revisita aquelas imagens ou conta a história para alguém que não estava presente, o fenômeno renasce. Ele continua vivo não apenas nas memórias digitais guardadas em celulares, mas principalmente nos corações que se sentiram tocados por aquela cena. Em última análise, talvez o maior milagre tenha sido a transformação interior de cada pessoa que, olhando para o céu, sentiu-se mais próxima de Deus. Porque, mais do que nuvens moldadas ao acaso, o verdadeiro sinal está no que aquilo provocou. Reconciliações, lágrimas de gratidão, orações espontâneas, promessas renovadas, fé reavivada. E assim, o céu de Aparecida, naquele dia, não foi apenas palco de um espetáculo incomum da natureza. Foi um altar invisível onde milhares de fiéis, unidos por um mesmo sentimento, encontraram a certeza de que a fé continua viva, forte e capaz de transformar até o mais comum dos instantes em algo eterno.